meus amigos, minhas amigas, está começando mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste que aborda e aprofunda temas atuais do universo feminino. Um papo leve, descontraído e aberto, com muita sororidade, que pode aí, promete com certeza, despertar em muitas mulheres essa vontade de falar, de abordar assuntos interessantes que nos dizem respeito, tá? E o tema de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre redes sociais, real versus virtual. De que forma o que nós, mulheres, consumimos na internet acaba moldando as nossas relações, afetando o nosso offline, afetando o nosso psicológico também, nossa saúde mental. Enfim, tem muita coisa pra gente falar a partir de agora. Vamos para as convidadas de peso hoje. Temos aqui a presença de Maria Camila Moura, que é psicóloga, escritora e colunista do Diário do Nordeste. Camila, estava muito, muito feliz quando você disse que topava vir para cá. Que feliz. Não só top, como é uma honra enorme estar aqui com uma grande comunicadora, duas influenciadoras de peso e para uma pauta tão relevante do nosso cotidiano e que merece não só ser vivida, como ser pensada. Que a gente está vivendo rede social diariamente, mas a gente pensa às vezes pouco sobre isso. Então, vai ser um prazer enorme falar aqui com vocês, tagarelar, que seja muito frutífero. Com certeza. Olha, gente, esse tema eu acho que rende muitos episódios, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui, conseguir resumir tudo em uma hora, mas vai ser um papo muito enriquecedor, tenho toda certeza. Aqui ao meu lado, Fernanda Sena, que é influenciadora e mentora também. Fê, que bom ter você aqui com a gente, viu? Ai, para mim é uma honra. Acho que essas convidadas foram selecionadas a dedo, assim, tem muito o que sair daqui. Eu adoro a autenticidade da Vivi, eu tenho o ponto de vista de uma psicóloga e eu adoro analisar as coisas por esse lado. Eu já fiz transição de nicho dentro de ser influenciadora, acompanhei muitas mudanças dentro das redes sociais, então o que vocês perguntarem aqui dá pano para manga. Promete esse Maravilha. bate-papo. E também aqui, Viviane Almada, que é influenciadora e advogada também. Vivi, coisa boa, trazer a tua energia para essa mesa. Tenho energia mesmo. O prazer é todo meu, claro. Eu acho que é enriquecedor todos os papos que tem mulheres envolvidas, né, falando de vários pontos de vista. Eu acho que a rede social, sim, é um tema que merece muito ainda ser abordado, porque, como a Camila falou, realmente fica um tema mais um pouco fechado, não se fala Sim. abertamente, né? Uhum. Apesar de estarmos nela. Então, só um momento maravilhoso que vamos levar para as mulheres que vão nos Perfeito. assistir. Com toda Sim. certeza. É. Então vamos lá, eu vou jogar aqui uma primeira pergunta, que aí vocês ficam à vontade para responder como vocês quiserem, tá? E aí, a primeira pergunta é o seguinte: o que nós vivemos hoje no virtual é o novo real para a sociedade ou não? Queria começar contigo, Camila. Começa comigo? Então vamos lá, né? Ó, é real, não se sabe, vou fazer uma analogia para a gente começar. Sabe quando, por exemplo, quem tem criança pequena, ela vai e chora, tem um bicho-papão aqui e tal. O bicho-papão não existe, mas o efeito é real, né? Então, ali, até quando não existe, o efeito pode ser muito real. Então, a rede social existe, faz parte do cotidiano, é o trabalho de muitas pessoas, trabalho legítimo, digno, que dignifica e que, às vezes, assim, espalha tantas coisas boas. A rede social muda política de país. Gente, lá na Primavera Árabe, a gente já está vendo a política sendo mudada por causa disso. A gente está no pauta dessa semana aí do Elon Musk, do STF do Brasil. Então, a rede social, ela faz parte do nosso cotidiano. E os efeitos, elas são extremamente reais, né? Quando a gente pensa em saúde mental, que é o meu campo de atuação, quando a gente pensa realmente em monetização, é um ramo de trabalho novo. É legítimo a pessoa querer, não, eu quero traçar uma carreira aqui. E aí, qual o rumo que ela vai levar ali é outra história, né? Mas, assim, a gente tem que começar a entender que faz parte da vida, mas que esse real tem uma especificidade. Ele também é performado. Por quê? E quando eu falo performance, eu não estou, pelo amor de Deus, dizendo que todo mundo é falso e hipócrita. Não, não é isso. Mas, sei lá, eu estava conversando com o meu bebezinho de 11 meses. Eu uso uma linguagem com ele, eu falo de uma maneira com ele. Quando eu venho aqui falar com Thaís, com Fernanda, com Vivi, eu vou usar outra linguagem. Quando eu estou no meu doutorado ali na banca dos PhDs, eu uso outra linguagem. Então, o ser humano, ele transita ali. E a gente ainda está definindo qual é a ética das redes sociais. O que a gente pode ou não pode. Antigamente, não podia nem sequer ser vulnerável, né, em rede social.
social hoje em dia já tem uma abertura maior, mas para muita gente ainda é sangrar em tanque de tubarão. Então, a gente ainda está definindo, assim, até que ponto o meu real... Qual é o real que eu posso colocar aqui? E entender que muito que a gente transmite ali é performance. Assim como se você é CLT e vai para o seu trabalho, você está com problema em casa, você também performa no trabalho para poder sobreviver ao mundo, né? Então, é um papo longo para a gente conversar. E aí Né? eu queria passar para você, Vivi, pegando um pouco dessa questão da performance, né? Porque você, nas suas redes sociais, você é muito autêntica, você é Ai, eu muito amo. alegre, você... Ah, Nossa, assim, mas assim, como é que é para você isso? É muito natural? Ou existe um pouco dessa performance também, Ai, que Vivi, se não é... você não for assim na vida real, você vai me decepcionar Mas eu hoje. sou. Eu sou. Na verdade, assim, eu acredito numa rede social virtual real, certo? Certo. Uhum. Eu não acredito que ninguém dure muito numa rede social se você não for de verdade, né? A minha rede social começou de uma forma muito por acaso, né? Não é aquela coisa, eu vou ser influenciadora. Não, simplesmente Sim. aconteceu. E eu realmente sou dessa maneira, com o que apareço na rede social. É a pergunta que eu mais recebo, tá? Eu tava falando essa semana, inclusive, que é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Vivi, tu é assim mesmo? E para as minhas amigas, para minha rede que Aham. são de amizades, Sim. que me acompanham ali, todo mundo pergunta se eu sou realmente assim. E eu sou. Então, eu acredito nessa rede social real. Eu apareço de todas as formas, eu apareço sem maquiagem, eu apareço com maquiagem, eu apareço vulnerável, eu falo que tenho problemas. Eu nunca, desde que eu estou na rede social, quis mostrar uma vida perfeita, porque nós não temos uma vida perfeita. Não somos Não perfeitas, né? somos, todas nós Sim. passamos por vários momentos delicados, que hoje eu não chamo de problema, eu acho momentos delicados, porque eu tenho muito aquela coisa de que a fala a gente Sim. traz, que eu digo que o tamanho do problema quem faz somos Sim. nós, né? Então eu realmente sou assim, eu acredito nessa rede, tá? Eu não acredito que uma coisa reverbere muito e as pessoas se inspirem muito, até porque eu acho que a gente tá na rede social, a gente leva muita responsabilidade para o outro, né? A pessoa se espelha, a pessoa pega alguma situação que eu tô vivendo ali, traz para si. Então, acho que tem toda essa responsabilidade, né? É um compromisso, né? É Diário. literalmente um compromisso diário, Olha, né? vou dizer pro público que a Thaís autorizou o bate-papo ser fluido. Sim. e Ah, jogar autorizou pergunta, mesmo, né? viu? E Então, me Fê? diz uma coisa, mas não tem uma questão de recorte do real? Então, assim, é real, mas pra gente sobreviver na vida, se você fosse CLT, se estivesse na empresa, tem coisa que você não leva pra empresa, tem coisa que é um recorte do real, assim, é o meu real, mas eu não posso levar tudo. Deixa eu te Ou falar, pode? de verdade, É, eu não tenho esse recorte. nenhum. Eu acho até, às vezes, que eu sou um pouco sem noção. Eu digo, meu Deus, será que eu sou tão sem noção assim? Ah, Então, eu vou falar sobre mim. vai lá. Eu sou muito. Assim, o meu compromisso é sempre com a verdade. Tudo Sim. aconteceu sem querer. Então, eu sempre fui eu e isso fez dar certo. Sim. Então, no dia que eu não tô muito bem, eu não vou aparecer fingindo que eu tô Sim. feliz, porque eu tenho esse compromisso com a verdade. Sim. Então, o limite entre o que eu exponho e o que eu não exponho é não aparecer fingindo nada. Sim. Perfeito. Eu não vou gravar um vídeo falando sobre alguma dica para você ficar pleno, para você lidar com ansiedade e sobre desenvolvimento pessoal, que são as Se dicas você que não eu está gosto bem, de né? dar. Se naquele dia eu não tô no meu melhor, pode ser uma TPMzinha. E eu Sim. vou dar uma dica ali que eu realmente tenho toda a propriedade para falar. Eu me sinto mentindo. Tipo, Sim. hoje eu não tô no melhor dia Sim. para eu gravar um conteúdo para alguém ficar melhor. Sim. Hoje não é dia de gravar. E aí eu remanejo a agenda. E- Então, o meu limite entre o que postar ou não é como eu tô. Então, se eu apareço maravilhosa, eu tô maravilhosa. E no dia que eu não tô muito bem, antes eu era mais de sumir, tipo, ai, não tô bem, então não vou postar, não vou dar uma bad Pronto, vibe que na era, vida é da isso, né? O pessoa. E recolhimento. agora eu apareço. Sim. Não chorando e, tipo, querendo que tenham pena de mim, mas assim, saibam que não é porque eu tô aqui dando dicas para vocês terem uma vida emocionalmente mais saudável e se sentirem melhor e ter uma autoestima melhor, que eu não tenho os meus dias difíceis, Sim. não é porque eu sou uma Sim. pessoa muito espiritualizada, com muito Deus no coração, que eu não tenho os meus desafios. Inclusive, eu acho que é isso que faz de mim uma fênix, que é o nome do meu método de Sim. mentoria, que é assim, a fênix ela não é uma mulher
rocha, ela não é inabalável. Sim, Ela ressurge das cinzas. Então, a sim, gente é essa mulher feminina vulnerável que sim, sente, sim, e que se ergue cada sim, vez melhor, sim, entende? Vocês acreditam que as mulheres, elas estão mais suscetíveis ao que ao consumo da internet, aos efeitos das redes sociais? Vocês acreditam que as mulheres estão mais suscetíveis? Mas Thaís, acho que não é nem questão de crença, é questão realmente que todos os estudos científicos da atualidade, eles mostram a vulnerabilidade das mulheres, e principalmente de 18 a 24 anos, É né? mesmo? Então, as mulheres mais jovens, elas são mais vulneráveis aos efeitos maléficos da rede social. A rede social é uma ferramenta, né? Não é terreno neutro, a gente pode chegar a conversar sobre isso, Sim. existe um viés ali que a gente pode conversar, mas a depender da idade, por exemplo, estamos aqui todas belíssimas, unhas feitas, cabelos maquiados e tal. Isso é uma pressão estética. A gente é normal, a gente nem sente mais como uma pressão estética, talvez. Mas, por exemplo, se você tivesse chamado, né, fosse um podcast de 4, né, bate-papo entre homens, eles teriam vindo de casa, às vezes, com a roupa do corpo, veio aqui bater o papo, e não tem isso. Então, nós temos realmente exigências que vão sendo assimiladas como deveres, que a gente não se toca, que são coisas inconscientes. Sim. Eu não estou dizendo que eu não gosto de sair do salão com a unha feita, o cabelo feito e me acho belíssima. Acho, mas eu entendo que eu acho isso porque socialmente eu sou validada por causa disso. E a Sim. rede social, então a gente é o tempo todo sendo avaliada e também, né, reforçada. Nossa, que bonita, nossa, que legal, isso aqui seu. Então as mulheres, elas acabam. Um homem, ele não vai postar tanto uma foto, ele não vai receber tanto comentário lindo, maravilhoso, não sei o quê. Ele não vai receber tanto Tem isso. alguns que sim, É vamos lá, vamos generalizar. Eu Tem já alguns que conheci sim. homem que É. se importa muito Sim, com o claro. que ele tá Claro. E nada é mostrando absolutismo. e Claro. que não trabalha com isso, tá? Uhum. Assim, Assim como tem de mulheres também não se É. preocupam É. de tanto se com importar não, mais existe, do que eu, existe. que é a minha ferramenta de trabalho, que tem muito mais pessoas me assistindo, Sim. com o ângulo perfeito, com o story perfeito, com a imagem que ele tava Sim. passando, com o que ele postava. E eu ficava assim, vale, mas era pra eu É. estar preocupada Não, com a isso, eu gente não tô ligando. somos É. 8 bilhões de pessoas. Vai ter de Sim. tudo, tem de tudo, tudo De tudo e tem. mais um pouco. Mas que a mulher, ela já só. Não é de igual para igual. Tanto que esse espaço aqui, né, que a gente tem aqui na Verdes Mares de uma fala só para as mulheres, é porque é um espaço que precisa ter, né? A gente tem que galgar esses espaços e a gente tem realmente essa necessidade de entender que se a gente não chegar e falar, gente, algumas coisas a gente vai assimilando como natural, mas não são. E que para as mulheres são mais difíceis. Então, sei lá, um homem vê um cara. Claro, a gente está falando de 8 bilhões de pessoas, terá de tudo, tudo terá. Mas nós somos mais vulneráveis à pressão estética do que homem. Nós fazemos mais cirurgias plásticas do que homem, mais Sim. intervenções do que E, homens. e puxando o teu gancho, deixa eu só dizer o que eu acho também. Eu acho que a mulher também hoje precisa saber que ela não é uma mulher maravilha, gente. A rede Perfeito. social, Sim. a rede social, ela traz muito isso. Por que que a gente tem que ser perfeita? Por que que a gente tem que estar sempre perfeita? Por que que a gente tem que saber solucionar tudo? Eu acho que aí fala-se muito hoje da mulher como papel, como feminista, como isso, como aquilo tudo, aquele papel muito engrandecedor da mulher. Esquece que a mulher também é vulnerável, também tem seus Sim. problemas, tem suas situações mais difíceis. Sim. A mulher tem um papel enorme com filho, com casa, com marido, com um companheiro, com trabalho, de estar sempre bem esteticamente. Então a gente também tem que parar disso, de achar que a gente tem que ser perfeito o tempo todo. Perfeito. Né? E outra coisa, ainda digo mais, já que a gente vai falar de mulher, eu sempre falo isso, eu acho que não é toda, assim, nem sempre as mulheres têm coragem de falar para as outras mulheres. A mulher é a primeira que aponta a outra mulher. Entendeu? A gente tem que ser generosa com a nossa classe. Sim, A gente não tem que sim. ser Mulher Maravilha. A gente não tem que saber fazer tudo Sim. perfeito. Eu, nos meus 48 anos, que eu não tô mais nem dizendo muito a minha idade, porque eu tenho, Pode assim, ver. a mentalidade... Mas aqui é um papo aberto, a gente pode assim, de dizer. 30 Tão anos. jovem, né? A minha mentalidade, eu sou Ah. realmente muito enérgica, muito cheia de vida, realmente. E eu aprendi que no momento que eu aprendi e que eu não posso ser e nem fazer tudo, eu me reconheci melhor. Entendeu? Com Um filho tem certeza. uma questão mais difícil, ok, eu vou acolher, eu vou estar lá, eu vou estar junto, mas eu não vou me culpar, porque a mulher se culpa como Sim, mãe. sim. Eu disse que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vocês duas não são mães ainda, Ainda né? não, É, ainda mas não. vai Já estar no somos. segundo. Sim. Que a gente tem que parar Não, disso, mas gente. A muito gente, se fala pra gente disso. sempre dar o E melhor. assim, desde antes de ser mãe, eu acho que a mulher, ela se cobra muito. Sim. E a gente é vista como mais frágil, assim, por exemplo, a mulher é mais influenciável na rede social. Mas eu acho que a gente tá numa geração de mulheres muito mais fortes Forte. emocionalmente Sem do E que haja homens. terapia, Porque né, a mulher, gente, a pra mulher gente tem que chegar dar até aqui. conta de
muitos papéis. E às vezes o cara ele tá ali exercendo muito bem o papel dele de provedor, mas a mulher tá dando conta de milhões. Ela Tudo, tá como um tudo. malabarista aqui com 10 É. bolinhas na mão para equilibrar. E aí a mulher é frágil, não, Sim. sabe? As mulheres, elas aguentam mais dor, elas se permitem sentir, elas são fortes, elas É. são responsáveis, assim, pela educação de fato ali mais presente do filho. A Uhum. mulher tem um papel muito importante, a gente não pode deixar ser diminuído e nem muito menos diminuir a outra mulher, É. sabe? A gente tem que se apoiar porque não é fácil ser mulher. Não é. E é maravilhoso, eu É, escolheria Mil mil vezes vezes ser ser mulher. mulher. Eu Agora, também a fala da Fê me lembrou uma coisa e a da Vivi outra. A da Fê me lembrou um meme, não sei se vocês já viram, que é uma mulher no hospital após parir, né, parto natural, aquela dor tremenda, e ela tá assim, muito exausta. Ela, hoje foi o dia do parto do meu filho, 24 horas de trabalho de parto, finalmente eu soube como meu marido se sente gripado, né? Mas, tipo, foi tipo uma isso. coisa assim, né? Porque é Sim. por aí. E aí, a da Vivi, você fala essa questão da Mulher Maravilha, por coincidência, mês passado, mês da mulher, e aí eu tanto dei uma palestra na Defensoria, como entrevista aqui, como escrevi um texto para o jornal sobre essa questão da síndrome da Mulher Maravilha, Sim. que a gente está tentando abarcar muitos papéis e se enaltecendo muito quando consegue, mas a que preço? Então, chegar e falar, eu não dou conta, é um ato de coragem Sim. tremendo que a Ai, gente gente, eu tem. tô vivendo muito né? isso hoje, né? Eu saí do jornalismo, vim para o entretenimento e aí eu consegui trabalhar com muitas possibilidades, né? Com digital, ainda Sim. na TV, com redes sociais, enfim, o leque de possibilidades assim ampliou de uma forma Mas tá tudo gritante. bem, não dá E tá conta tudo de bem, só que é tudo. isso. Você, não, mas eu tenho que dar conta da TV, do digital, não sei o quê, e você fica se cobrando, se cobrando, se cobrando, e às vezes você pega o celular e vai postar nas redes sociais. Gente, hoje o dia foi tão corrido. Não dá aquele negócio assim, Sim. ai, Olha só. olha Não, uma só. coisa que eu falo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu virei à noite trabalhando e o outro aplaude. Mas, gente, Não, você é virou. normalizar o burnout, assim, Normalizaram sabe? você virar à noite trabalhando, normalizaram você se matar de trabalhar. Se eu tô me matando de trabalhar, eu tô me matando de todo jeito. Se é Isso. Então, assim, Exato. não De rola, qualquer né? forma, é É. a morte, Eu entendeu? tive já Não tem muitas que. pessoas que eu conheci, né, tanto na clínica, né, como também por questão de rede social, que diziam que tinham vergonha quando estavam durante a semana, iam postar, por exemplo, na praia, iam postar. Se elas não estavam trabalhando no dia, tinham vergonha de postar Isso já que aconteceu está. comigo. Já fui dessa. aconteceu Hoje, comigo. Já fui. com maior orgulho, um short fui. numa sexta-feira, numa quinta-feira. Juro que Não isso me. admitia também. Eu também. Apesar de dizer Eu vivi anos, o quê? Dando plantão, por conta do Ah. jornalismo e tudo mais. A partir do momento que eu saio do jornalismo, eu não tenho mais plantão pra dar, Sim. né? Então, assim, eu tenho mais tempo livre. É. Era tudo que eu queria. E a partir do momento Uma que rotina então, flexível. eu queria ter uma rotina flexível. E eu tava me sentindo no começo, Sim. até hoje eu me sinto um pouco, mas até um dia desses, eu me sentia tão culpada que eu preferia não postar Que É. estava. que estava vivendo Sim. algo que eu conquistei, né? Que era ter uma rotina sim. flexível. Olha, cara, que ponto, como mexe com o É. nosso É, psicológico, gente. Mas aí eu acho que também Vai lá. passa da história de você não querer ser a mulher perfeita, entendeu? Aham. Eu tinha isso comigo quando era na academia. Eu disse, meu Deus, eu fazia academia de, vamos dizer, 9, 10 horas da manhã. Eu disse, meu O Deus, horário das não, herdeiras. meu Deus, eu Ó, não admito. 10 horas da manhã a É pessoa o tá que de dizem. E academia. eu não. É. Que coisa horrível. Me Eu tinha poupe. isso comigo. Sim. Mas aí, Fê, quando a gente se liberta disso, né? Quando a gente pode dizer Amiga, assim, eu mas posso sabe, fazer o que eu quiser ser na hora que eu quiser. É porque você é advogada. Ah. A minha única profissão, a minha vida inteira, sempre foi trabalhar com a internet. Então, eu sempre soube que a pessoa já entendia que a minha rotina era adaptável e Sim. flexível. Então, eu nunca me preocupei com a hora ou o dia que eu estava fazendo Sim. lazer ou trabalhando. Porque eu posso estar trabalhando num domingo à Sim. noite e eu posso estar malhando segunda-feira, 11 horas da manhã. Então, Pra ti como essa sempre foi foi a normal, minha né? única profissão, eu nunca tive essa preocupação, sabe? De estar no salão Eu numa tinha. Ai, meu terça. Deus. eu Sim. tinha. Mas isso vem por você Sim, ser advogada. E hoje, como eu sou mentora, mas também no digital, a minha profissão ainda é flexível. Então, eu escolhi, assim, aconteceu de eu trabalhar com internet, eu escolho continuar na internet e eu amo essa flexibilidade de Sim. agenda que eu tenho. Sim. Já me mudei de cidade, nada me prende, então eu não
tem pouco E isso, assim, sabe? já que nossa pauta realmente é rede social, eu acho que uma coisa muito importante, a Fê é uma das primeiras Sim. que vem lá do blog e tudo mais, que a gente tem que dizer isso, e hoje eu sinto isso, porque querendo ou não, quando a gente faz a rede social, a gente tem uma equipe atrás da gente, né? A gente tem que normalizar a profissão da rede social. Sim. As pessoas acham que a gente é Total. influência, é influenciadora, porque ela é influenciadora, acha que é pouco, não é. Não é nós que Senão alguém fazemos vai esse... virar pra mim e vai dizer assim, vixe, 31 anos, nunca trabalhou. Não é Tô isso? trabalhando desde os meus 18 E a anos, meu gente, amor. Muito e a antes rede que social, você. e a rede social, ela é um trabalho, Sim, ela traz outros empregos, porque a gente tem uma equipe, né, exatamente. por trás da Você gente. não A dá gente tem, conta sozinha. não tem como. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente precisa, a gente acha até a minha rede social, que todo mundo diz assim, Vivi é super autêntica. Sou mesmo, só faço o que eu acredito, sou autêntica, mas a gente faz com Mas responsabilidade, você tendo muitas... delega algumas Sim, funções. e tendo pessoas atrás da gente, Sim. entendeu? A gente tem uma equipe. Você sabe disso, você sabe que tem que Sim. ter. Por trás tem uma pessoa que está filmando, uma pessoa que está fazendo um roteiro, um briefing que tem que ser dito, uma pessoa que está ali ajeitando a sua rede social enquanto você vai num evento e tem que dar conta de Sim. falar com muitas pessoas, que a gente tem que fazer aquele network. Aham. Sim. Você sabe isso, que viveu isso desde sempre, né? Sim. Né? É, Antes da sua transição de carreira. eu entendi que eu acho muito massa, assim, você fazer a propaganda desse vestido aqui, várias mulheres usarem ele e se sentirem lindas, a dona da loja lucrar pra caramba, você também, todo mundo sai ganhando. Então, que Win-win, bom né? que tem gente que nasceu pra isso. Mas eu sentia que eu não tinha nascido pra isso. E que aquilo ali caiu no meu colo. Sim. E aí eu pensava, mas eu acho que eu nasci pra mais do que isso, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu consegui conquistar uma legião de pessoas que são influenciadas por mim. Quantas pessoas queriam isso? E agora? Porque eu não estava realizada, assim, fazendo presença em evento, eu comecei a achar aquilo que eu amava, eu comecei a achar um saco. E eu entrei numa crise existencial, sabe? Assim, Sim. Veio a maturidade com veio a tudo eu isso maturidade, não também, vim né? no Veio a mundo para fazer maturidade. isso aqui. Eu Sim. acho o máximo É. quem faz isso aqui Sim. com amor. Eu já fiz, mas não amo mais. Isso aconteceu muito quando eu me mudei para São Paulo, que é mais selva, sabe? Que é mais Sim. assim. Aqui você vai num eventinho desse, você não sente tanto a frieza do mundo da moda, porque você encontra uma Vivi, Sim. que é uma simpatia, e tem esse networking agradável. Sim. E aí lá é muito cada um por si. E aí eu pensava, não, isso aqui não. Mas eu ganhei esses seguidores todos sem querer. E agora o que Mas eu faço Agora, com só, o que isso? que a só, Vivi... só Perdão, para fazer aqui vai lá. um parênteses aqui. A partir do momento que você influencia a pessoa, você tá andando ali quase que um cara a tapa, né? Porque a partir do momento que você tem pessoas que te admiram, que gostam do teu trabalho, que vão lá, querem acompanhar o teu conteúdo, querem te seguir e estão lá, aplausos, você é maravilhosa. Tem também muita gente que vai lá e cutuca Sim. e que aponta o dedo. Sim. Então, assim, você está se expondo e hoje a rede social, eu acho que essa evolução das redes sociais faz com que as pessoas tenham a necessidade de se expor cada vez mais. Expor a vida, expor o outro, o seu parceiro, a sua família, né? Para sobreviver a essa avalanche de É. conteúdo que hoje todo E mundo para não ficar monótono. isso, para não ficar monótono, para não cair em engajamento. É. E eu tô falando isso realmente desse mercado de É. influência, né? Porque Sim. a pessoa comum, digamos assim, ela não se preocupa com isso. Mas o que eu tava falando é que existe. Aí eu quero entrar na cultura do cancelamento mesmo, a Sim. cultura dos haters, que hoje em dia todo mundo é ali um juiz na internet. Então, assim, Sim. Fê, pra ti, como que você acaba lidando com isso? Porque há uma cobrança, gente. Se você tá magra, se você tá gorda, se você não foi mãe ainda. Eu já lidei com todas as fases do julgamento, porque a pessoa acha que à medida que você tá ali na internet se Uhum. expondo, você pode
ouvir qualquer coisa. É tipo, não, ela tá dando a cara a tapa aqui pra bater e eu vou bater o quanto eu quiser. Escondido atrás de um fake ou no próprio perfil dela, aberto, que ela bota lá, cristã, salmo tal, mãe de fulano, 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 e te faz um comentário que você fica assim, meu Deus, Mas essa como foi pra mulher tem esses você? princípios mesmo e tá comentando isso É. aqui. São umas coisas assim tão É, loucas. muito. E É. como eu tive que lidar com isso desde muito nova, então eu acho que na imaturidade eu sempre fui muito positiva, então eu focava assim no copo meio cheio e não no meio vazio. Eu estava recebendo umas críticas aqui, mas eu tinha um monte de fã-clube, um monte de gente que me amava, eu enchia os eventos, então eu focava na parte Nisso, né? legal, sabe? Tipo, Sim. tô ganhando dinheiro novo, já tenho um trabalho, tipo, tô dando retorno para as marcas. O que é essa pessoa que me achou feia? Então eu Sim. sempre fui muito positiva, porque eu era imatura para lidar com aquilo ali. Você era muito Aquilo nova, ali né? podia acabar com a Ah, minha saúde Mas foi uma mental. defesa, então a maturidade nesse caso foi defesa. Se a imaturidade quer dizer eu não vou ligar pra esse aqui, eu vou olhar o copo meio cheio, foi bom, né? Exato, assim, Mas eu porque vou eu fazer. não tinha o meu autoconhecimento, a minha identidade fortalecida a ponto daquilo não me abalar, mas por ser uma pessoa positiva, eu escolhia focar no bom e não naquilo ali e seguir. Uhum. Sim, Porque se eu já. focasse no ruim, aquilo ia me travar, aquilo ia acabar com a minha saúde mental. Eu ia começar a ter crise de ansiedade antes mesmo de ser normalizada a crise de ansiedade. É. Quer acrescentar alguma Verdade. coisa, Vivi, Não, não. Camila também? Ui, Opa. caiu, acontece. Acontece. Não, eu, na verdade, assim, a Fê lidou com isso. Eu também virei, entre aspas, né, influenciadora por um acaso também, mas eu tenho uma particularidade muito legal. Eu acho que é legal, né? Eu não tenho isso no meu Instagram, entendeu? Eu não tenho. Eu imaginei, você Não não tenho, tem cara amiga. que tem Não, e eu hater. não tenho. Eu não tenho mesmo, tá? Eu não Eu tenho. Assim, eu acredito. não só digo que não tenho, eu simplesmente não tenho. Porque eu acho assim, no meu caso, eu tenho uma comunidade que me segue por eu ser uma mulher. Não sou no padrão, não sou isso, não sou uma mulher nova, nova eu sou, né? Evidentemente. Mas assim, eu não faço dancinha. E eu não Sim. sofro isso, mas por quê? Porque eu acho que Eu acho que você é muito única, então a pessoa eu não acho vai se meter eu numa acho que eu sou verdadeira e personalidade tão autêntica, e eu tenho uma coisa que eu acho que reverbera muito, inclusive impacta as outras mulheres. Eu tenho uma autoestima muito elevada, muito mesmo, Ai, mundo. E eu digo que a autoestima é a base de tudo. de Não é só tudo. para homem, não é só para mulher, é para homem, para os filhos, para tudo. Eu acho realmente que a autoestima ela calça o alicerce da nossa vida. Com Então, certeza. eu sempre tive essa autoestima. Então, independente de eu estar assim, usando 42 hoje, eu já usei 46, já usei 48. Eu olho as fotos e assim, meu Deus, parece isso mesmo, mas eu me achava linda do mesmo jeito. Porque Então, tem muito mais a ver com o que você acredita Exato. de você, É. sabe? Então, Não eu é o acho que que você vê no espelho, é, é o que você sabe, É, quem você é, o quão incrível a Vivi é. é, O que tá aqui fora, você pode estar vestindo 36 ou 46. É só o externo, aí o que importa, mas não influencia em quem você é dentro. exatamente. Aí eu acho que a rede social, nesse caso, no meu caso, eu não sofro isso por conta disso. Porque eu acho que, assim, é autenticidade, é autoestima, é reverberar para as outras mulheres que elas podem sim acontecer. Não é uma vida perfeita. Na verdade, eu vou falar, eu vou exemplificar a minha história, mas não é nem porque eu quero a minha história para ser exemplificada. Mas é realmente uma vida perfeita. É um relacionamento que não deu certo. É eu continuar acreditando no amor e ir para um segundo relacionamento que também não deu certo. E não é por isso que eu titubeei, não acredito no amor e casei 2 vezes e separei e tô num outro relacionamento. E eu acho que isso as mulheres enxergam a e gente. se Eu acho, identificam, se Vivi. identificam. Eu acho Porque é que isso. isso é legal. Então eu acho que É. isso barra essa não positividade, não um comentário mais maldoso Sim. comigo, Sim. sabe? Eu sou Então, eu mesmo. Eu pronto. sou eu mesma. Que amiga. bom. É tipo Mas vamos lá, mas Camila. tenho 3 pontos aqui para acrescentar Ai, neste adoro, papo. adoro, vai. Primeiro, em relação à autoestima, só para esclarecer para o público, né, assim, a nível de repertório mesmo. Eu adorei, porque as pessoas acham que a autoestima é somente a parte estética, né, Não. referente à parte, mas não. Eu A falo muito autoestima, isso nas mentorias, porque sim. eu começo
a aula do módulo autoestima perguntando de 0 a 10 qual nota elas dão. Sim. E assim, às vezes a que dá a nota mais alta, a autoestima dela tá lá É, embaixo. É. E ela dá aquela nota porque ela tá se olhando no espelho e se achando bonita. porque quando a Mas gente o que ela exatamente. acredita do potencial dela tá assim, Zero. destruído. Perfeito. Ah. Sistematizando, já que a Fê, então, e que bom que a gente já tem na mesa mais pessoas que já entendem que a autoestima não diz de estética. Pô, gente, perdoa aqui, eu fiz algo aqui no braço da cadeira. Mas vamos lá. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Walter Rizzo, ele vai dizer de 4 pilares, 3 básicos para autoestima. Então, um é a autoimagem, que de fato é essa questão de eu me olhar e esteticamente achar adequado, não achar, como a gente falou já, do cabelo, da Tá maquiagem e tal. satisfeito com o que É uma vê, imagem, né? exatamente. Um outro é o autoconceito, que é isso quem eu sou. Autoconceito que eu penso de mim. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. Então, quando a gente vai ver modelos belíssimas, a autoimagem pode estar ok, mas o autoconceito, eu sou um lixo, eu não presto, eu faço tudo errado. Uma outra parte da autoestima, outro pilar, é o que a gente chama de autoeficácia, que falando bem grosseiramente, é aquela capacidade de resolver nossos BOs. Então, assim, eu sou capaz de chegar no meu dia e dar Sim. meus checks. Eu fiz minha Ou você cama, eu acredita em saí, eu fiz aquilo. você. É capacidade de resolver o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho Sim. um planejamento e uma execução que estão alinhados. Eu não planejei 30 coisas e realizei 2. Então, eu sou coerente com aquela Porque eficácia do se você se cotidiano. sente fracassado, assim, se você começa tudo e larga no meio, se você não dá conta do que você se predispõe a fazer, isso afeta até a sua Sim, a autoestima. Então, Ninguém que é a autoeficácia, imagina. que é Acha que é esse sobre pilar. você ir no cabeleireiro e fazer uma make Não. incrível e uma E ainda tem hidratação. um outro pilar que esse se fala menos, mas que a gente chama de autorreforço. Por exemplo, sei lá, se vai até se uma coisa super legal, o que é que eu faço com ela? Parabéns, eu vou dar um presente, que massa. Mas às vezes quando a gente faz uma coisa super bacana, o que é que a gente faz muitas vezes? Eu não fiz mais que minha obrigação. Então, a capacidade de se autorreforçar, dizer, fiz Ah. bem feito, foi massa, nossa, que Eu friso bacana, muito isso, né? assim, Então isso é o pilar da celebre autoestima, cada pequena não é? vitória, sabe? Perfeito. Porque É como você as aplaudir a si mulheres mesmo, né? exato, Aplaudir a si porque as mesmo. mulheres me procuram para se tornarem melhores, mais fortes emocionalmente, em busca de evoluir. Só que eu falo, você tá aqui no ponto A, você quer chegar lá no ponto B, mas durante esse caminho você tem que ir celebrando a cada dia vencido, o seu É, processo de se Tem tornar que celebrar melhor. tudo na Não vida, eu é, acho. não é É. só Eu acho que sobre a a vida linha tem de que celebrar. chegada, entendeu? A jornada inteira, o processo inteiro, você tem que ir comemorando, porque faz parte da evolução, não é aqui. Ei, eu digo que eu É tenho uma. tudo isso. Fê e Thaís, eu tenho uma autoestima tão elevada que a Camila falou tudo. Aí eu disse assim: Meu Deus, eu Check, acho que eu tenho check, tudo check. isso. Olha, nosso exemplo de autoestima. E o pior, Sem saber da parte, Sim. assim. Não é teu ramo saber a parte técnica, A parte né? técnica que eu queria, a parte técnica. É igual eu Não. vou para aqueles cursos assim, de coach, não sei o que. Eu disse, rapaz, eu vivo isso aí, mas não sei a parte técnica, né? A palavra que a pessoa tem para Exatamente. dar. Intuitivamente você foi reforçando os 4 pilares da autoestima, e que exatamente. bom. Sendo que também em redes aí mas só o Sim, segundo e terceiro claro. comentário, né? Sobre essa questão dos haters ou não, vamos lá. O pessoal fala, eu sempre falo sobre isso, que o pessoal reclama muito das tictorizações das profissões, né? Que tá lá o profissional hoje em dia fazendo dancinha e tal. Sendo que, gente, realmente, quando a pessoa ela expõe um conteúdo na internet, ela fica mais vulnerável a Sim. críticas. Então, por exemplo, dificilmente alguém vai falar, nossa, você devia ter dançado para a esquerda e não para a direita. Não vai falar, dancinha, dançou, tá ok. Agora, quando você expõe realmente, às vezes, um posicionamento, uma opinião, você fica um pouco mais vulnerável, né? Quando você Sim. expõe a sua imagem e tudo Cada um mais. pensa de um jeito, alguém vai discordar. Exatamente. Então, assim, a questão, por exemplo, a Fê falou, enquanto a Vivi disse que não tem hater, e a Fê falou que tem muito, já passou por todas as fases do haters, né? A gente não pode Sim. personalizar. Então, foi Sim. a Fernanda, é porque a Fernanda tem algo e a Vivi não tem. Não, Não, a Vivi tem 10 anos, a Fernanda tem 10 anos disso, né? duas pessoas aí que são o extremo, assim, Sim. porque as pessoas vão acompanhando e amando as minhas transições da internet, tanto que elas querem caminhar junto comigo e trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, e escolhem ir, assim, para o autoconhecimento, para a espiritualidade, para a fé, inspiradas por mim, ou seja, olha o quão isso é poderoso, mas ao mesmo tempo não cansam de me perseguir. Sim. E eu acho que isso acontece muito porque, assim, justamente muitas meninas me procuram por eu passar essa força, tipo, essa menina é inabalável, as pessoas estão ali, tipo,
massacrando ela e ela se mantém plena, firme no propósito dela. Tipo, foi corajosa, largou uma carreira próspera na moda e quis ajudar pessoas para seguir o seu propósito e poderia estar até hoje fazendo ali o que dava certo, mas ela ousou ser diferente quando não estava na moda, quando não se falava que todo mundo tinha que fazer terapia antes disso. Então, eu fui pioneira como influenciadora e também de normalizar a inteligência emocional e de trazer esse tema à tona. Quando ninguém fazia isso, quem ia largar uma carreira de sucesso por lá dentro estar um pouquinho incomodado? E eu tive essa coragem. Então, eu acho que essa mulher forte, corajosa, que encerra ciclos de relacionamento e que no outro dia aparece como se nada tivesse acontecido, porque de fato eu só encerro quando eu vivi o luto ali Eu durante. sou assim. Sim. Então ninguém sabe o que eu sofri ali Eu sou assim durante. também. Ou seja, Todo mundo ficou estava alto vendo o por meu ritmo. jantarzinho, achou que estava ótimo, e eu estava vendo que estava fadada ao fracasso. É. Então, se eu terminei, amor, é porque eu sei o porque que eu tô fazendo. eu sou assim, eu sou assim, eu vivo luto durante o período, Durante. tenta, inclusive, É. faz todas as tentativas. Eu me reconheço É. nesse fato com você, Mas e é eu a ia dizer melhor pra você. coisa, porque a gente esgota as possibilidades. Então, Pronto, tchau eu é tchau. esgoto. E quando eu dou tchau, é tchau. É. Eu fecho, eu giro a chave. É, O é povo um fica, encerramento de Mas ciclo, essas né? Não. vulnerabilidades vocês postam? eu Pronto. posto. A Fê falou que postava o O jantarzinho. jantarzinho. Tá no jantarzinho. É, Como e é pra assim, você mostrar, Fê? aquele jantarzinho surpresa era toda uma tentativa de um resgate de um sim. negócio fracassado. Então, existe o foro íntimo que não está postado e que o Sim. espectador ele vê e ele às vezes não entende que existe aquele bastidor. Aí, quando Aí a advogada- terminou, ficou todo mundo assim, mas como assim? Aí eu falei, olha, que vocês veem aqui o palco, vocês não sabem o bastidor, a gente parecia Sim, se dar bem, mas não era bem assim. Mas é porque eu acho que assim, tudo bem eu postar que eu não tô bem. Mas aí até que ponto eu vou expor o outro e falar, o meu relacionamento tá um fracasso e eu não sei o que Sim. fazer pra resgatar. Não. Aí só Sim. cabe expor depois do fim. Aí Sim. tudo bem eu falar o que houve. E isso é muito Mas pessoal, né? durante- O que expor, o que Extremamente. não expor, porque existe uma cobrança Tô muito aqui grande. restaurando meu noivado. Não. Isso, existe muito isso, né? As pessoas o pedem outro, que né? você exponha as suas vulnerabilidades. É, Eu digo, sim. quando eu voltei de São Paulo para Fortaleza e eu tomei uma decisão que foi minha, as pessoas me cobravam muito. Mas por que que não deu certo a sua ida para São Paulo? E é tipo assim, você chegou onde todo mundo queria chegar e Exatamente, você quer retornar. você queria tanto estar lá. Por quê? Porque é uma cobrança que as pessoas, que muitas vezes você não conhece, a rede social permite com que essas pessoas se aproximem de você e se sintam ali próximas e íntimas ao ponto de te cobrar um E elas posicionamento. acham que você é obrigada a E responder. que você é obrigada a Tanto que responder. quando eu morava lá e voltei pra cá, eu fiz um vídeo, mas não por me sentir obrigada, mas pra falar para as pessoas que muitas vezes você voltar para o seu lugar de origem, se lá te faz mais feliz, e você encerrar um ciclo que foi importante, de muito crescimento, não quer dizer que eu pedi arrego, que eu não aguentei São Paulo. Eu Sim. aguentei muito, eu cresci muito, mas eu senti que era momento de encerrar o ciclo e voltar com essa bagagem cheia de sabedoria para onde o meu coração é feliz. E eu recebo até hoje relatos de pessoas que ou se arriscaram a ir para São Paulo, porque eu falei de como foi importante para mim, ou estavam lá e voltaram para casa porque ficavam achando que era retroceder, e ao ver a minha coragem de fazer e de falar que não era retroceder, e sim voltar para onde me faz feliz com O uma seu bagagem seu seio maior. materno, inclusive. assim, Sim, no e caso, com você uma se sente segura. maturidade Sim. maior, Sim. de outra forma. Então eu inspirei tanto pessoas a irem quanto a voltarem voltarem, para suas sim. casas. Eu tenho um pensamento assim com a rede social, nem sei se estou certa, se estou errada, porque tudo que eu falo é assim, de A gente faz o seguinte, vivência, a de gente fala e a experiência. Maria gente Camila fala da arremata, nossa tá? experiência. Tanto é que eu olho logo pra ela, olha, Eu tô vendo, nossa tipo, experiência, porque ela tem posicionamentos Você vai me fortes, validar? embasados, doutrinários, né? A gente tem de vivência, de viver empiricamente aí. é. Eu acho o seguinte, você tem uma decisão. Você pode estar na rede social, você pode não estar. Uhum. Eu posso não ter Instagram. Sim. No momento que eu quero ter meu Instagram e que eu estou ali dando minha cara a tapa ao Instagram, as pessoas vão esperar coisas da gente, obviamente, né? Mas na hora que eu tô no Instagram, aí você se torna uma pessoa mais pública se o Instagram vai Sim. dando certo e tal, tal, tal. Sim. Porque você pode não estar, você pode ser um Sim. offline total a vida inteira. Sim, sim.
Só que eu acho que quando você tá no Instagram, você tem uma responsabilidade maior de mostrar para, dependendo do nicho de cada um, né? O meu Sim. nicho, que fala de mulheres, de autoestima, de moda, de tudo isso, Sim, você tem uma responsabilidade maior em fazer aquilo dar certo. sim. Tem que ter responsabilidade também, porque eu digo que às vezes os nossos Instagrams, eu sou uma pessoa muito divertida, né? Você vai me acompanhar Sim. agora, né? Vou, Você já vai me seguir. comecei a seguir ali. Eu sou uma pessoa muito divertida. E no meu Instagram, existem algumas pessoas que fazem parte dele. Hoje, eu, com maturidade, já pergunto: vou filmar? Posso filmar? Posso mostrar? Posso não mostrar? Eu acho que você tem que ter essa Tem os responsabilidade. personagens É mais da, ou menos. da vida da Vivi. Acaba que cria uns personagens. Meu cachorro hoje é um personagem. Sim. Eu vivo, eu vou, todo canto que eu vou. E cadê o Thor? O Thor é um golden que eu tenho, que você vai ver. Sim. O Thor, cadê o Thor? Cadê minha mãe? Minha mãe Sim. virou um personagem, tipo, com seus É. ensinamentos. Todo mundo Com pergunta sua, da minha mãe e do meu uma, irmão. exato, uma Da minha debilidade maior de funcionária. pensamento, Sim. porque já está com idade mais avançada. As pessoas têm curiosidade de saber dos seus relacionamentos, como E é você muito falou. você. Agora, Maria Camila, vem Ai, cá. meu Deus, Exato. É muito vamos lá. você idealizar um pouco, ou então como que você se projeta, eu acho que é melhor isso, projeta a sua vida diante do que você consome na internet. É muito assim, é o palco do outro, é o palco que eu não sei. Eu tô tentando aqui Ó, construir a melhor é como se pergunta. fosse assim, por exemplo, eu não sei se vou responder exatamente a tua pergunta, mas antes de começar a gravar, a gente estava batendo papo aqui, eu até falei, nossa, a fala da Fê me lembrou aqui o Daniel Kahneman, né? Que é um psicólogo que ele vai dizer que a gente tem 2 sistemas de pensamento, que é um pensamento que ele é automático, ele é rápido, então, por exemplo, quando eu pergunto 2 mais 2, ninguém tem que pensar quanto é 2 mais 2, a gente 4. Então, ou seja, eu não faço esforço, não é volitivo, e eu simplesmente penso aquilo ali. Eu não penso meus passos um na frente do outro, são pensamentos automáticos, né? E existe um outro sistema de pensamento que ele demanda mais esforço, que eu tenho que racionalizar, que eu tenho que pensar, sendo que o ser humano a gente acha que é racional, mas a maior parte do tempo a gente está usando esse sistema 1, que ele é automático. Então, sei lá, eu moro ali no Cocó, tem cobra no Cocó, eu morro de medo de cobra. Então eu vejo uma cobra, por medo de cobra, eu não vou pensar essa cobra ela é venenosa ou não é. Não, O rabo o dela inconsciente é controla Você as vai nossas correr. sai ações. correndo. É. É preconceito contra a cobra? É preconceito contra a cobra, que nem é venenosa, eu saí correndo. Mas é o meu automatismo por um viés Sim. de pensamento, né? Então, por exemplo, quando a gente está olhando ali na rede social, difícil, claro, se a gente para pensar, isso aqui é palco, isso aqui não é bastidor, ela tá me mostrando. Não posso comparar o palco da Fê, o palco da Vivi com o meu bastidor, isso é injusto comigo. Mas no automatismo, a pessoa compara. E aí até faz. Então, essa questão da comparação, essa questão. Porque o limite, assim, é muito difícil, isso eu já falei outras vezes, mas é porque é muito difícil a gente admirar. Normalmente, a gente ou deprecia ou autodeprecia. Então, por exemplo, ou eu vou olhar Sim. para o outro e falar, nossa, que E às pessoa vezes você admirável. faz ambos, É, tá? e faz Você tá ali destruindo aquela pessoa porque ela gerou um É, gatilho que te frustrou. Você exatamente. achou E ela se deprecia. perfeitinha demais e você foi lá e esculachou ela. Exatamente. Então, assim, existe essa questão de ser um Quem mundo. faz as duas coisas, ela tá no nível máximo do adoecimento Sim, mental. sim, são pessoas que infelizmente precisam de ajuda, né, digamos Sim. assim. Então, realmente, racionalizar que aquilo ali é um recorte da vida, que é uma performance, que eu não posso, que antes de eu ir a Vivi, conheci a Vivi agora, tá? Mas eu adorei que realmente quando ela chegou, ela perguntou, posso filmar? Ela não chegou invadindo e filmando, ela perguntou isso, que ela falou, eu pergunto se posso. Então, o telespectador nem sabe, eu acho que ela super chegou e tal, e já filmou, e não é por aí. E agora, mas me veio uma outra questão, só assim, perdão, vou voltar um pouquinho, Volte. mas Fica eu sei à que a Vivi que é vontade. advogada, mas eu vou fazer o papel Não. de advogado do diabo, né? Vamos lá. Que a Fê, escutei a transição de carreira dela, eu achei super interessante, mas ela falou que na Eu época. tenho uma coisa pra falar sobre a transição dos haters, do cancelamento. Ai, vamos entrar Ai, nisso. vamos Pronto, lá, que, pro hate. deixar assim, a Camila porque finalizar. a pandemia mudou muito, assim. Foi. A forma como as pessoas criticam na internet Pronto. mudou drasticamente com a pandemia. Pois eu vou Vamos voltar chegar com. lá. Eu vou voltar. Esse papo é super interessante, vou guardar, porque eu quero escutar disso também. Essa parte de haters me interessa também a gente conversar. Porque também expõe um texto na internet, e tem sempre posicionamentos ambíguos em relação a cada texto. Mas quando a Fê falou assim, nossa, eu ia numa loja e levava legiões, eram muitas pessoas, eram ovacionadas. Ela falou numa parte super legal, é muito bom eu saber que alguém vai poder usar esse vestido, né? E vou influenciar uma pessoa a usar esse vestido e se achar linda e tal. E aí fica, mas de uma legião,
quantas pessoas têm acesso a comprar aqueles produtos que a Fê vendia? Eu me Quantos pe preocupava muito Pronto, como com é que ficava essa isso. parte Assim, que eu só um parêntese, venho só eu um venho segundinho, de um Fê, um lar Segura, segundinho. segura, segura, privilegiado. segura. A emoção, a Por emoção. exemplo, eu tenho não, pelo amor de Deus, longe estamos aqui longe de perfeições, né, só a autoestima da Vivi que É. pode ser perfeita, o resto aqui não, Quase perfeito. né, quase, quase. Mas, sei lá, por exemplo, eu tenho uma delicadeza em casa, não tem perigo de ter eu comprar uma coisa e ficar com a etiqueta para funcionária ver. Então, o funcionário não vai ver, porque eu acho ofensivo, às vezes, uma pessoa que tem uma outra realidade ver o preço de certas coisas. É uma responsabilidade afetiva que você tem com o outro, né? Então, quando você Eu fala, tenho como é isso. que ficava isso de, caramba, eu tô aqui vendendo um produto, porque era teu trabalho, e Sim. uma legião, e as pessoas, como você falou, elas iam lá para te ver, mas elas não necessariamente tinham acesso aos bens que você vendia. Como é que ficava na cabeça? Sim, na verdade, assim, elas tinham até acesso à roupa daquela loja, por exemplo, mas elas não tinham acesso à bolsa de grife que eu estava usando, Sim. tudo. E isso fez muito parte dessa minha crise existencial de assim, eu tenho essa fama, mas não é só isso que eu vim aqui para fazer. Porque quantas pessoas eu não posso estar frustrando por vir de uma realidade privilegiada? Apesar de eu dar um duro aqui danado trabalhando, ter uma equipe para gerenciar, Uhum. emitir nota, CNPJ, não sei o quê, não sei o quê. Tem toda uma estrutura por trás, não é um trabalho fácil, mas eu vim de um lar privilegiado, então isso de alguma forma pode frustrar muitas pessoas. Sim. Então, eu quero aproveitar essa fama que caiu no meu colo de alguma forma e influenciar de outro jeito, porque eu me preocupava muito com as pessoas que eu poderia estar Sim. frustrando desde antes de saúde mental ser pauta, sabe? Uhum. E eu acho que hoje a internet ela pode ser muito destrutiva tanto para quem é criador de conteúdo, tanto para quem é consumidor do conteúdo. Sim. Porque o criador de conteúdo, ele pode ter a sua saúde mental totalmente abalada se ela não tiver enraizada e, tipo, bases fortes, terapia em dia, autoestima boa, pelo que o outro diz ao seu respeito. Se você depender da quantidade de likes, da aprovação das pessoas e for refém disso, você pode cair num buraco muito profundo. E destrói a vida de quem acompanha. Primeiro, se ela tá ali só despejando ódio, ela já tá alimentando uma coisa ruim dentro dela. Aí ela tá se comparando o bastidor dela com o palco do outro, viciada ali em acompanhar um monte de influenciador. Então, no final do dia, ela vai dormir rolando no feed, vendo quem tá em Maldivas e a foto linda que fulana tirou em Paris e ela teve um dia difícil, ela acha que só a vida dela tem problema. Então, quem está no offline pode estar sendo frustrado e quem está se expondo pode estar sendo apedrejado. Então, é arriscado para todo Todo lado, Todo mundo, mundo sim, sai todo sabe? lado. perdendo, né, É, gente? é. E que Mas dá para sair ganhando. Eu fiz um Sim. vídeo até que eu falo, o Instagram é realmente tóxico ou você sabe usar essa ferramenta ao seu favor? Porque, por exemplo, te seguir é super Sim. enriquecedor. Você dá Sim. dicas de livro, você traz reflexões bacanas. Eu Sim. também trago coisas aplicáveis no dia a dia para a pessoa ter mais autoconhecimento, ter mais autoestima. A Vivi, ela traz uma energia boa para o seu dia. Então, não somos pessoas que Sim. seríamos tóxicas de acompanhar, por Sim. exemplo. Mas as vidas perfeitas, sim, frustram Mas para alguém, vidas sei já lá, alguém sério frustradas, teve, né? por exemplo, eu não, eu tenho um debate muito grande que outro dia a gente pode conversar, que tem gente que tem vergonha dos privilégios. Eu não acho que tem que ser assim, Ah, né? eu também. Então, por exemplo, quando, Sim. Acho então também quando que a não Vi falou, por precisa. exemplo, foi um trabalho de aceitar que ia para academia às 10 da manhã. O público não sabe, então o público só vê, nossa, tá indo às 10 da manhã para academia, né? Então, para alguém ver aquilo ali, pode ser gatilho, mas a pessoa também tem que entender. A minha eu tenho uma responsabilidade afetiva com o outro, mas o outro também tem que entender que ele não sabe qual foi a trajetória até aqui, ele É. não sabe o que é que aconteceu até aqui. Então, existe sim uma responsabilidade com o público. E quando você falou que isso era uma questão para mim, então a gente começa a ver então que aquilo que a gente falou lá no começo, sobre nós somos mulheres e somos mais, os estudos mostram, somos mais vulneráveis a essa parte da rede social. Então, Sim. algo que, por exemplo, outra pessoa, e não que seja uma pessoa boa, pessoa má, ela está fazendo o trabalho dela, vendendo itens de consumo, ela Sim. está, sei lá, com a bolsa dela de grife, de 6 dígitos, o que quer que seja, mas o público pode se sentir ofendido e isso é uma conscientização que o público tem que ter. Não necessariamente o Sim. blogueiro, o influencer, ele vai ter que se se conscientizar o pon tempo se inteiro. podar o tempo É. inteiro. É,
Porque Até porque os influencers, eu acho que eles têm nichos, né? Nichos Sim, específicos sim. de cada. Porque sim. a gente tem uma parte da nossa cultura que a gente não pode ser bem de vida, Sim. né? Porque a gente tem discrepâncias sociais. E Sim. é real a discrepância. E aí a gente. Eu não digo isso só na Sim. internet, eu digo na vida, porque parece que a gente é culpada de ser privilegiada. Não, e o Às vezes a gente preconceito que eu é. sofro de Ah, trabalhar desde os 18 anos, ser independente há muitos anos, assim, Sim. ganhei o meu próprio dinheiro há muito tempo, moro só, conquistei as minhas coisas, sempre fui super batalhadora, e por minha mãe ser conhecida, eu ser de uma família conhecida, todo mundo acha parece que que invalida o eu que você sou construiu, né? invalida, parece que invalida. ninguém acha que eu me banco, todo mundo acha que tudo é ela Não, que mas me e dá. ainda que fosse, vem cá, se a minha mãe, e aí já é um debate para outro dia, né, na É. rede Tô social. dizendo que renderia Se de vários repente podcasts. minha mãe trabalhou, ou sei lá, família Sim, trabalhou trabalhou e me muito deixou para algo, eu nascer num né? lar próspero, mas hoje Qual a minha eu culpa? escolhi a minha independência. E se eu não tivesse escolhido e quisesse ser herdeira, também não é Sim, da sua ok conta, também. É. sabe? Mas as pessoas invalidam o fato de que eu tenho a minha profissão, de que eu ganho meu dinheiro e me veem como a filhinha da mamãe. E isso não pode É. me ofender, porque se eu fosse também tava tudo E certo. esse despejo de muita crueldade, de palavras que te Sim. derrubam, esse despejo todo que é colocado nas redes sociais, às vezes, eu acredito que a maioria das vezes diz muito mais sobre a Sobre a pessoa que pessoa. tá ali despejando Sim. do que a pessoa que tá lá do outro Sim. lado É. recebendo. Eu já recebi tanta coisa, gente, que assim, eu olho assim, gente, o que vocês mais escutam, assim, Fê? Assim, e até te Sim. pergunto, porque fica à vontade pra falar, mas muita gente Ah. faz uma cobrança pela tua Não, eu estética. falo de tudo, É assim. de boa pra você falar sobre isso Eu aqui? já recebi crítica em relação a tudo. Você até E já viralizou também, assim, as pessoas fazendo várias cobranças e vezes, tipo, página de fofoca. Menino, mas em relação a tudo, e assim, quando não tem nada pra falar, eles vão Arranjam catar alguma alguma coisa, né, pra Fê? falar. É. Eu acho que, tipo É. assim, tem alguma coisa que eu sou um alvo que as pessoas adoram. Hum. E eu acho que gera uma irritação o fato de não me incomodar. Sim. Assim, o que o outro diz ao meu respeito, ainda mais eu que trabalho fortalecendo outras mulheres. Então eu vejo no dia a dia o quão as pessoas estão frágeis, insatisfeitas, Sim. adoecidas. Só que essas que chegam até mim, elas estão num nível muito superior daquela que está despejando ódio, porque ela já reconhece que tem algo incomodando, ela já Sim. quer mudar, ela já quer ser melhor, ela já está em outro patamar. Sim. Aquele que está ali na página de fofoca, fazendo um texto gigante ao meu respeito, ou que vem responder o meu story, fazer alguma ofensa, falar alguma coisa, ele tá num nível de consciência muito baixo. Num curso que eu fiz agora com o Thiago Brunet, que para mim é um homem muito sábio, É. ele fala que é o nível 1 de inteligência. É Hum. aquele que tá doente, nem sabe que tá doente, não assume, não quer melhorar, é viciado em internet, ele é viciado em julgar, faz bem para ele apontar o dedo pro outro. Então, a partir do momento que eu penso assim: "Cara, eu tô aqui gerando conteúdo do bem, fazendo bem para as pessoas, muita gente impactada com esses conteúdos, sei que não desejo mal de ninguém, não, trato todo mundo com igualdade, sou uma pessoa boa". Então, assim, eu acho que o autoconhecimento é muito o que me fortalece e saber que estamos sim, principalmente pós-pandemia, numa sociedade muito adoecida, assim, com ansiedade, e as pessoas muito frustradas com a própria vida, sem Uhum. olhar para É. suas Sim. feridas, sem nem se dar conta que estão assim. Sim. E aí virou um prazer para elas ofender o outro. Sim. Então, quando eu entendo quem eu sou e que o que o outro está dizendo ao meu respeito, se ele sente prazer em fazer isso mostra muito mais o que está dentro dele, e isso não muda quem eu sou, aí eu me torno inabalável. E Eu aí vou. incomoda, aí ele continua. Então o que que eu posso falar dela hoje? É Sim. da pele? É do corte de cabelo que não ficou legal? Ai, ela é muito magra, então com certeza ela é doente. Mas aí se tiver cheinha também tá errado. É. E É aí, isso. Vou sabe? pegar o Passa pra exemplo tudo, do. tudo. O Vai, exemplo do Pedro. Leandro Carnal, que uma vez ele viu uma fala Ai, dele, eu achei Leandro genial. Carnal. Eu É. amo. Tem essas Gente. pérolas, né, na atualidade, que coisa boa, né? Ai, que bom. Dividir o mesmo tempo Sim. histórico Isso, que eu ele, penso a né? mesma Sim. coisa, É de muito bom. compartilhar esse mesmo É. mundão com Aí eu, pessoas como. pois é, eu vou pedir perdão que o exemplo é o dele, tá? Então ele falou que tá, sei lá, se a pessoa tá num trânsito aí, alguém chega e, sei lá, dá uma cortada e falam,
Eu vou usar o exemplo dele. Ah, seu filho da puta, né? Aí ele fala: tem duas possibilidades. Uma minha mãe é, outra minha mãe não é. Se ela for, então você olha, realmente você foi um cliente dela? E siga adiante. Se ela não for, eu acho que você se confundiu. E sigo adiante. É. Então, essa questão assim de eu realmente me conhecer, saber quem eu sou, quando É, fala uma coisa assim, tá feita, hoje podia estar melhor, hoje mas realmente não tô. sim. Então, isso realmente dá uma blindagem maior para viver nesse mundo de internet. Agora, que realmente, antes da gente gravar, estava até comentando com a Thaís, é um experimento sociológico você olhar, por exemplo, notícias de jornal e você ler os comentários. Porque aí você tem um termômetro do adoecimento social que as pessoas estão, né? Total. As pessoas, sei lá, às vezes a notícia é sobre uma creche e as pessoas estão lá falando de político. É, Tipo, é. ai, o Polarizam fulano, tudo, né? polarizam Hum, tudo. É. E sim. realmente, não só desde as eleições ali, né, de 2018, vem uma intensificação de polarização que vai para tudo. Então você tem que estar, ou você é isso ou aquilo, e nada Mas mais eu burro do que acho um que pensamento quem tem um dicotômico, né? nívelzinho de consciência a mais, assim, não precisa nem ser uma pessoa muito terapeutizada, muito estudada na área, mas dá pra ver um adoecimento geral, assim. Sim. Tipo, a quantidade de seguidores que essas páginas de fofoca têm. Aí as pessoas gostam de acompanhar um reality show que é feito para enlouquecer as pessoas e despertar o pior delas. E aí viraliza uma fofoca do reality numa página, vem alguém e faz um comentário gigantesco despejando um ódio enorme sobre uma pessoa que tá ali sob uma pressão e você nem sabe a história dela. Então é tão claro para quem tem um nível de consciência um pouquinho superior o quão aquilo diz respeito sobre o quão as pessoas estão frustradas com a vida Sim, delas, A sabe? Porque eu verdade. penso, se eu não fosse influenciadora, se eu É. tivesse um perfil fechado, se eu tivesse um fake, eu ia estar ocupada vendo a minha vida e nunca É. ia parar pra fazer um comentário Gente, desse. se A parar para ver comentar a é, vida alheia, e a né? verdade, gente, a verdade verdadeira é que Vai. para você estar na internet, você tem que ter uma consciência emocional muito Sim, grande, sim. né. Claro, e aí é aquela história que eu disse, você decidiu estar na internet, então você tem que ter essa consciência, né. Sim. Porque aí a gente nunca vai agradar ninguém, nunca. Em vez das pessoas estarem buscando se espiritualizar mais, as pessoas estão buscando olhar a vida do outro, porque está ou Sim. não espiritualizada, É. sim. né. Então a gente tem muito disso. Minha mãe costumava dizer assim: "Minha filha, se a vida não der um retrocesso, eu não sei o que que vai ser". E acaba sendo mesmo também por essa evolução da internet, né, porque hoje a informação é muito rápida. Eu digo às vezes eu digo até para uma amiga, assim, que passa por um problema social, hoje ela é a história da vez. Eu disse: "Se preocupa não que amanhã tu já não é mais, tu não Sim. precisa mais", porque a coisa tá tão volátil, o que é novo hoje, É. amanhã já é A tal velho, das pautas quentes, né. E E a né? aí gente entra uma outra É. discussão em relação às relações, os relacionamentos, como que as sim, redes sociais sim, afetam também os sim, relacionamentos, Sim. sim, né, é. gente? E aí, assim, em relação aos relacionamentos, as pessoas têm muita curiosidade de saber do relacionamento das outras, aí eu também acho só o seguinte, se você não quiser expor eu sou uma pessoa que não me posiciono por tudo. Nem eu não falo nem de relacionamento amoroso não, tô Sim, falando de relacionamento relacionamento mesmo, como eu tudo, relaciono com Sim. de você. amiga, Isso, amizade, tudo. trabalho, Tipo, tudo, eu né. não me posiciono Eu de política Eu não e me se me posiciono e não cobram, vou eu me acho que posicionar nunca. Pode morrer de querer que eu me posicione. é. Só por curiosidade, por quê? Por quê? Porque, primeiro, eu não sou Hã. uma pessoa Primeiro que eu nem entendida. entendo. Sim. É. Segundo, Se que eu eu sou uma entendesse, eu me pessoa posicionava. que advogo numa área municipal, entendeu? E eu tenho muitos políticos amigos. E assim, eu sempre digo assim, vou dizer aqui, que eu nunca digo isso assim abertamente, mas vou dizer. O político é aquele que não pode brigar ao ponto de não fazer as pazes. Perfeito. Uma hora eles estão brigando, outra hora eles estão tudo amigos. E o povo se entendeu? matando. E o povo se matando por quê? As amizades se desfazendo por quê? Perfeito. Por Sim, sim. Então eu não me posiciono, eu não entendo direito. Eu não, Eu me a minha posiciono sobre tudo que eu acho que cabe e que eu E que eu- entendo e que vai pronto. agregar de Agora, alguma forma. mas E talvez agrega. político no sentido assim, então, pauta, porque político tudo vem de polis, Sim. da cidade, né? Então tudo é político, se a gente Sim, para tudo é pensar. Sim, tudo é político. político. Né? Tudo, Então eu a digo, gente se eu digo posiciona isso. sobre É. todo ser político, assim. Mas eu falo de sobre política salário. partidária. Partidária. É, eu Pronto, falo de partidária política concordo. partidária, Ok. né?
Eu Não, falo, tô falando assim, de dizer quem é o meu candidato. É, Eu então, nem É. sei partidário. muito a fundo de cada É. um, então eu não vou falar nada. Pronto, Eu fico perfeito. na dúvida a até gente na vai beira da agregar, urna se a quem gente não chegar. sabe, a gente não tem exatamente Exatamente, eu eu vou nem falar tenho o que eu opinião tenho tão formada sobre isso. propriedade. Sim, Eu vou despejar na internet Exatamente. para aquela comunidade que me consome, porque nós temos uma sim, comunidade que nos consome Sim. sim, diariamente. sim. Eu tenho visualizações que elas me consomem todos os dias. Sim. Elas consomem o meu dia a dia. Aí É. eu posso lá. Em Bahia, a pessoa até E ia elas se erro. sentem Sim. íntimas, Sim, né? total. É. Total, eu até fico íntima de umas, viu? É. Quero só te dizer. Total. Que eu fico Elas- até Tem íntima de. aquelas que respondem sempre. Imagina, tipo assim, quem me acompanha desde 2012. É. Ela acha que ela dorme e acorda comigo. Exatamente. Porque ela viu todas as fases Eu da não, minha vida. Ei, Fê, eu não abro muito caixinha de pergunta, aí ontem eu abri, né? Aí eu tava falando hoje sobre isso. Eu disse, meu Deus, as pessoas meu povo me pergunta. O meu deve Sim. eu te amo. Só declarando, né? Mas a coisa vida da boa. gente, pessoal, de relações, eu nem sei o que a gente tava falando, já me Ixi, perdi. não, A não, minha o bolsa papo já caiu de de novo. Deixa aí, Camila, que você tá grávida, não pode pegar, não. Eu nem sei- Mas, gente, papo bom é assim, que flui. É. Inclusive, meu povo, já tá quase, eu tenho é. que, ó, É. já encerrar aqui. Vamos Fala fazer uma uma rodada coisa, final, eu- porque, ó, eu e a fala. a Vivi, diretora a de mar gente- tá dizendo, bora, É. simbora. Eu e a Vivi, a gente é o contrário. É a que não recebe hater É. e não Nós se temos abalaria polarização com que- certeza. Eu trouxe não perfis bem mesmo. diferentes E aqui, não tá? mesmo. é calejada dos haters e fica Ai, aqui firme. meu Deus, imagina. Firme no Eu propósito. imagino que porque você sempre diz, inclusive. Isso é uma coisa que você também, de vez em quando, e fala, você não sabe fala? que isso é o que mais me atrai, me rende cliente. É, né? É assim, que mulher forte é essa? É. Eu queria ser assim. Pessoas que nem trabalham com internet, mas que se o marido não gostar muito da roupa, ou se às vezes ela posta uma foto num perfil fechado de 300 seguidores e não tiver muita curtida, ela apaga. É. Então, eu não sou- chegam eu não muitas sou pessoas essa. inseguras para É. mim, justamente por eu ser esse exemplo de força. Então, pode atacar que eu Eu tô não sou essa recebendo é influenciadora que dinheiro. fica atrás de. Eu faço coisas de loja, claro, hoje o meu Sim. Instagram ele é realmente comercializado. Sim. Isso eu não posso dizer, estaria mentindo e sendo hipócrita, né? Se eu não dissesse, ele realmente é comercializado, mas eu não sou essa pessoa que fica em busca de curtida, de comentário, disso, daquilo outro. Porque tem dias que o Você quer Instagram gerar acontece, um amiga, e tem dias que não retorno. Que não acontece. acontece. Sim. Assim, E é não muito depende maior do da que a gente. gente, né? Não depende E da aí você gente. entra numa coisa, Camila, que você fala muito, que eu Ah. adoro, que é a era do hiperespetáculo. Tipo Ah, assim, eu é. dependo, eu existo porque tem tantas curtidas. É. Eu existo, sim. então existe muito isso, né, também. Não, Ai, essa existe, realmente. cobrança É porque, de fato, ser humano, enlouquece. offline e online, nós somos muito mobilizados pelo reforço. Até os cachorrinhos, né? Ah. Quando a gente pensa como é que se adestra um cachorro, é dando reforço ali. Então, ensina Sim. ele como manter o comportamento de acordo com o reforço ou desensino, dando punição. E quando a gente faz algo, que a gente recebe o tal do reforço, que é o tal do like, né? Nas redes sociais, é o like, é o comentário, a gente tende a fazer mais. Sendo que, gente, aquele like, aquele comentário, aquele reforço, hoje em dia, até por uma questão de algoritmo, ele não vai depender só de ti. Antigamente era horário de É. postagem, hoje em dia é algoritmo, É, hoje não sei o tudo quê. muda. Então, Gente, se a pessoa não impressionante. entender que os reforçadores, que o reforçador ele não pode estar no imediatismo da tal da postagem, ela vai ficar frustrada, porque hoje não aconteceu, como a Vivi falou. Então, eu tenho que ter um prazer no processo daquilo ali. Então, se de repente faz um sentido, a Vivi tá falando que a rede social dela é bem autêntica e tal, que vai acompanhar, vou ver o cachorrinho golden Sim. dela. Então, se ela tem um prazer naquele processo, já está sendo reforçador. Se ela lê um direct de Fazer depois um alguém, parênteses sobre isso. já é Sim. reforçador. Então, hoje a foto lá que ela postou, digamos que não tenha dado as curtidas ou o retorno que ela imaginou. Mas tudo bem, tá gostoso no caminho. Sim. Então, e tem pessoas que nem trabalham com isso, mas querem só o reforçador final. Aí é adoecedor demais, né? Porque o seu espetáculo, né? Já que a gente está numa sociedade que aí tem várias nomenclaturas, uma delas é hiper espetáculo, né? Mas o pessoal faz sociedade de espetáculo, mas é a nomenclatura da década de 60, né? Então, nessa sociedade do hiper espetáculo, nós realmente agimos um pouco como celebridades, né? Antigamente, a gente via celebridades nas revistas, né? Na TV. Hoje em dia, não. Quando a gente começa a ter rede social, o blog, por exemplo, era um tipo de rede social Sim. em que a pessoa, mas era editável, o feedback das pessoas não era instantâneo, era diferente. Hoje, é live, é toma lá da cá, é o tempo todo, é nos stories, é rápido. Então, a pessoa ela realmente está participando do seu espetáculo diariamente e nem todo dia ela tem um show bom, né? Então, tem que Sim. saber sobreviver nesses dias também. Eu falo, Sim. só um parênteses, eu sempre disse o seguinte:
eu gosto da rede social enquanto ela tiver um propósito de eu estar ali falando para mulheres e ajudar Sim. mulheres, entendeu? Eu não faço por fazer. Ah, Eu hoje eu acho que tem que existir um propósito por eu acho. trás, Hoje sabe? todo mundo fala muito Não de só, propósito, ai, né? Disso, daquilo. tipo, quero ser famosa, quero trabalhar Não, com não, isso, quero. não. Se for só essa a sua motivação, você não É, vai aguentar, porque nem Sim. sempre é fácil. Gente, porque nem sempre. cansa mesmo. Olha, desde ontem que eu tô sem Cansa. postar nos stories. E aí eu Sim. fico me sentindo cobrada, porque eu trabalho com rede social também. É, Ai, eu não tô afim de postar, é. gente. E aí é desde ontem que eu tô sem postar e eu já fico, ai meu Deus, Ai, meu- é ser mentor e ter Sim. que abrir É. mão dessa cobrança é a Ai, maior paz gente, da minha é vida. adoecedor e você É. fica naquela ansiedade, ai eu vou ter que postar, tem que postar, tem que É. e tem que ser um vídeo porque já foi foto. Você viver Se nessa passar muito tempo sem postar o Não, story, vai é cair o loucura. engajamento, não vai dar aquelas Engajamento, não sei. curtidas. E o engajamento naquele dia já é Ai, assim, no outro Mas é dia porque é já um é trabalho assado. que não tem regra. A gente não sabe qual é a regra do Não jogo nesse sabe, a gente trabalho. e não vai sabe. Então, mudando se toda dissesse, você vai ter que hora. postar tanto É. coisa. Mas aí eu acho também isso. A gente também não tem que ser, a história de não ligar nas curtidas, não sei o quê. A gente só vai fazendo porque tem um propósito por trás, um propósito. Eu nem gosto muito de Isso. falar esse propósito, porque todo mundo fala propósito. Mas assim, tem Mas um é isso porquê mesmo. atrás disso, né? Sim. Sim. No meu caso, é para impactar mulheres, é para as mulheres se sentirem E melhor. fica ali É no para seu levar feed. felicidade. Exato, é para levar felicidade, é para levar positividade, Pra ter uma alegria, ocupação. autoestima, é para reverberar positivamente. Por isso, sério, Fê, eu não consigo. Eu não consigo, gente, aceitar e acreditar nesse negócio de hater, nesse negócio. Porque eu acho tão bobo, tão ridículo. Não, Vivi, mas Então, não é questão Não. de crença. Não, Vivi. eu sei, não, existe. calma, Mas deixa eu me fazer existe. entender. Não, Não, amiga, não é quer dizer que eu não tô dizendo que eu não acredito que existe, eu acredito. Mas eu tô dizendo que as pessoas elas estão tão adoecidas que eu tô dizendo que eu não consigo crer que uma pessoa vai tirar a sua vida, crer que eu digo é não aceitação. Sim. Eu não consigo aceitar que uma pessoa vai tirar o tempo para dizer se você tá mais magrinha ou tá mais gordinha. Se você. Eu emagreci agora, 20 e tantos quilos, sei lá. Nunca fui magra, nunca vou ser, amiga. Eu vou querer ser magra, vou querer ser a feia? Não vou, amiga, que eu vou ficar louca e vou viver. Amiga, a Mas pessoa tem que se é uma conhecer. amostra de 8 bilhões, tem de tudo tem. Então, tem gente que exatamente. perde esse tempo pra falar da vida A alheia, povo do me perguntou se cabelo. eu faço bariátrica, se eu tomei remédio e tal. Não, meu povo, tomei não. É. Faz 3 anos que eu faço exercício todo dia, como melhor, não sei o que, não sei o que. As pessoas têm essa ânsia, essa Não, mas é busca. que elas são viciadas em tirar o mérito. Então, É. Vivi emagreceu, ela tomou tomou o remédio. remédio tal. Não foi Fez você, Vai fazer a né? cirurgia tal. Exatamente. É, Eu não fiz nada aí, disso, meu povo. É muita tipo, relação mesmo. Ai, Pronto. é magrinha, então é doente, tem É. distorção de imagem, não se vê como é. As pessoas, elas sempre querem depreciar. Tanto que eu escolhi fazer uma experiência, uma época, de ficar um tempo sem rede social, porque eu tinha outras fontes de renda, então eu falei, eu vou experimentar ficar um mês. Nisso deu que eu fiquei quase 2 anos, porque eu queria me conhecer. Para mim foi uma ferramenta, um experimento, um retiro de autoconhecimento. Quem é a Fernanda e quem é a Fecina? Será que eu medito todos os dias de manhã? Ou eu medito para postar e inspirar as pessoas a meditarem? Será que eu gosto de ter extensão de cílios ou é porque eu tenho a obrigação de estar sempre arrumada? E aí eu fui me descobrindo ali, sabe? Uhum. E todo mundo achava as piores hipóteses, porque como é que você desiste de ser famosa? Ai, tá em depressão, ai, não sei o quê. E aí eu voltei, e aí todo mundo, sumiu porque estava internada numa clínica e é Meu Deus, anorexica. Gente. As hipóteses As são sempre as narrativas. piores, sabe? As sim. pessoas, elas têm uma criatividade de criar um cenário, e enquanto isso eu vou fazendo o Mas, ó, meu, Fê, e eu vou pra ajudando a esse evoluir quem quer esclarecimento, tu evoluir. teve que sair a questão da gente entender também a importância do offline. Pra chegar nesse ponto de hoje, de evolução, de Fênix, que você falou e tudo mais, Sim. houve um momento que você falou, pera, deixa eu separar as coisas aqui, Quem né? será que eu Offline e sou? Será que online, tem né? coisas que eu sou só para mostrar? Sim. Porque desde que essa rede surgiu, eu me exponho. Então eu quero saber o que faz parte de mim e o que faz parte do que eu mostro. Sim, E aí, quando eu saí, que eu descobri o quão autêntica eu era. sim, Enquanto eu estava ali expondo, eu não sabia se eu fazia só para mostrar. Mas sim, quando eu estava fora, eu vi que eu era tudo aquilo. sim, E aí eu voltei muito mais forte. Forte. sim. Muito me Forte, expondo, madura, se muito expondo, mais. não fazendo terapia numa rede social, porque eu acho que existe muito isso, né? As Sim. pessoas
expõe a vida fazendo mesmo um Às momento vezes eu imagino, terapêutico, assim, né? a pessoa lá no maior choro, tipo, peraí, Ah, deixa eu ligar aqui, deixa eu é, começar a chorar filmando. gente. Existe espaço pra cada Mas coisa deixa eu dizer, também. você, Sim. até uma eu percebo quando a pessoa não é autêntica ou não. Vocês percebem, não Eu acho percebem? que os seguidores, Então, de uma forma geral, eles Eu sentem. acho. eu acho Eu que acho. essa, assim, tem tanta gente que não é hoje e que liga a câmera e é uma coisa e quando desliga é outra. E eu conheço pessoas do meu ciclo Ah, eu assim. também. E não que fora da câmera são más pessoas, Sim, mas elas criam Um um personagem personagem. exatamente. para ser E entra a aprovado. questão da performance. E aí fica Exatamente. bem confuso, porque elas criam toda uma rede ali que aprova aquele personagem, nem ela mais sabe quem ela é, porque ela é Sim, aprovada por ser aquilo, que é só quando liga a sim, câmera, e ela tem vergonha de ser mais vulnerável até com quem está próximo a ela, e aí se perde total. Então, sim, acho que você montar um personagem para dar certo na internet é muito perigoso para a sua sim, saúde mental, sim, sabe? sem Como que dúvida. afeta, E Camila, então? como existe muito isso, é muito comum, a maior curiosidade das pessoas, a Vivi falou que as pessoas perguntam se ela é assim, as pessoas me perguntam se eu realmente sou plena, se eu sou espiritualizada, se eu sou família, se eu boto a mesa posta mesmo só para mim mesma, se eu formo Sim, minha cama bonita todos os dias, tudo elas questionam se aquilo ali é verdade ou não. sim, E eu entendo elas questionarem, eu não fico assim: "Meu Deus, eu sou tão de verdade", elas ainda sim. duvidam, porque tem muita gente de mentira, então tudo bem que Tem esse muita seja o gente. maior questionamento, tudo bem que a Vivi seja super transparente, você sinta a vibe dela e ainda assim a pessoa questione, porque Sim. tem gente que é assim só na câmera e quando É, desliga não é. é, Não, é. e essa questão que você falou que realmente isso causa um problema para o público e para a pessoa, isso é real. Não, Gente, isso já buga tem a cabeça de quem tá com aquele personagem forjado, porque você já tem não sabe mais quem você é e não, quem seus seguidores indo aprovam. para um lado mais pesado aqui, que a gente para não adentrar, mas só para citar, já tem se desenvolvido estudos, por exemplo, de perfis de pessoas que se suicidaram no Instagram. Não sei se vocês já, infelizmente, Sim. tiveram essa oportunidade de olhar, né, como o meu doutorado é em rede meu mestrado foi em rede social e meu doutorado também é em rede social, né, mas com público específico são mulheres com câncer de mama. Mas acaba que a gente vai olhando várias outras pautas dentro desse universo, Só né. interrompendo aqui, Claro. normalmente quem se suicida tem o Instagram com a vida perfeita, né? Como tem o Instagram usual, fotos bonitas, selfies, sorrisos. Então, às vezes, a pessoa tem pessoas que têm preditores, né, que vão, assim, ao longo dos Sim. até porque hoje em dia mudou muito a dinâmica do que vai para o merece para o feed e não merece. Então, É. antigamente, tudo E era até quem feed. não Tudo. trabalha com isso é uma Então preocupação é. exacerbada no que vai Exatamente. Então mostrar. os preditores, eles poderiam ficar mais claros no feed antigamente. Então, alguns anúncios, algumas falas de desesperança e tudo mais, eventualmente, mas poucos. Hoje em dia, quando isso aparece, ainda vai nos stories que é rápido, não fica no feed. Mas, gente, você olhando, às vezes, assim, alguns perfis de pessoas que se suicidaram, você realmente entende, pera lá, onde é que, como assim? Né? Como foi a narrativa dessa pessoa? Como é que essa pessoa que está aqui rindo 2 dias antes e ela está aqui então causa uma confusão. Máscaras, não vamos ser hipócritas. Gente, usar máscara não quer dizer ser falso, ter uma forma d'água e mudar a cada instante, não. Mas existem sim performances sociais no trabalho, em Sim. casa, na intimidade, isso existe, né? Sendo que às vezes a pessoa ela prega uma máscara e ela não sabe mais tirar. Ela não É, sabe, ela confunde, que eu acho que É, essa é. café tá falando, que ela não sabe o que é máscara e o que não é. Então Sim. ela se despersonaliza, porque ela não sabe mais quem ela é. Então, Fernanda passou por um processo de entender: isso é máscara ou não é? Nem todo mundo Aham. vai se questionar, isso é máscara ou não é. E você poderia ter descoberto, não, isso aqui era máscara. E aí vem outra crise, né? Então, o que Aham. ela foi descobrir, não, pera lá, era autenticidade. Eu tive a oportunidade, eu só sei se é autêntico ou não quando eu Sim. tenho esses espaços offline. Então, eles também são preciosos. A Marcela Ceribelli, lá, que é uma comunicadora que a gente admira Que eu sou bastante, fã, né? inclusive. Maravilhosa. Ia ser tão legal se um dia ela Já estivesse por pensou, Fortaleza hein? aqui, né? Ai, É, tem que trazer olha ela, aí. me avisa se estiver por A aqui. Marcela Ceribelli tem um livro muito legal que deixa dica, que é a Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Ela fala em determinado ponto que não existe descanso com telas. Porque se a pessoa como é que ela está dizendo isso? Se a pessoa está aqui, ela é influenciadora, digamos, ela sai e vai para uma viagem para descansar. Mas aí na hora, tipo, o prato tá tão bonito, ela vai tirar foto. Então ela já deixa tudo de lado, porque tem que arrumar aqui para colocar. É normal, a gente vai ajustar aqui o ângulo, vai fazer isso. Então acaba que são várias micro preocupações ao longo do dia
que se a pessoa tivesse 100% no offline, talvez ela não tivesse, É. entende? Talvez ela Hoje a colocasse preocupação é com Sim. tudo, é se o copo tá tudo, cheio o suficiente sim. para ser postado, se a fotinha tá se a comida não Mas tá vazada ali outro um dia pouquinho. eu vi um texto que vale até a gente trazer essa reflexão aqui. A gente que é influenciadora, a gente tá preocupada também em mostrar que a gente tem uma vida real. A gente não quer fingir algo perfeito. As que têm essa preocupação com a saúde mental do sim, outro e com o gatilho que você pode gerar no outro. Sim. sim, Eu e a Vivi, eu acho que somos Sim, desse jeito. somos. Então, às vezes, estamos aqui numa mesa e a Thaís, ela é uma pessoa com perfil privado. sim. E aí, tá muito na moda uma estética perfeita e uma pessoa que posta pouco, que é misteriosa, que é o chamado Sim. low Low profile. profile. Sim, é Porque chique como agora. tem muito influenciador, então o chique é ser low profile. Sim, Então, às vezes, eu e a Vivi, a gente vai pegar o celular aqui, tirar a foto aqui de qualquer jeito, falar, tipo assim, chegou meu prato, e aí, Vivi pediu o quê? É. A gente vai ser mais real. E sim. a Thaís, que é a low Vai performar profile, mais. ela vai organizar aqui esteticamente, de um jeito que fique meio misterioso, que ninguém entenda Mas- que é um podcast, que os copos estejam esteticamente alinhados, escurecer um pouquinho a foto e Mas só vamos pegar o aquilo exemplo ali. do restaurante. Vamos Então, combinar, quem não influenciadores ou vive não? disso tá Al- mais preocupado do que a gente que vive disso, porque a gente quer Mu- mostrar que a gente é real. Estamos todos. Mas Lembrando que vamos isso lá, não é uma ninguém regra nunca. também. Não é Na regra. verdade, Não tem nada é mais. regra, né? Exatamente. Nada é Mas regra vamos na lá, internet. todas nós aqui, influenciadoras ou não, todo mundo não já foi algum dia no restaurante, na hora de tirar foto, não, deixa eu só limpar a mesa? Ai, quem nunca? Mas Isso é hipócrita. Fala assim, não, ninguém toca, Bruno, deixa eu tirar É, foto. pera. Então, a gente faz isso, gente, isso não é maldade, nossa, eu sou falso, não, mas existe o ser humano e que bom, ele tem prazer estético, é ótimo olhar pra vocês belíssimas, é ótimo olhar um estúdio, tá Isso. lindo, a iluminação, a arquitetura, Sim. a estética, ela faz belo parte, o Faz belo parte. faz parte da experiência É. humana, É. e sendo que quando a gente trabalha com comunicação, com imagem de rede social, às vezes as pessoas podem perder um pouco a medida de como transmitir esse belo, entende? Então, às vezes fica muito Sim. focado como a pessoa com 300 seguidores, mas lá ajeitando para ter a estética do low profile, né? Então isso acontece, mas todos nós já fizemos isso. Então, performamos de um jeito ou de outro, né? Meninas, o tempo tá Desculpa, aqui gritando. estourou. Estourou. Gente, queria muito agradecer a presença de vocês. Eu acho, gostaram da experiência? Assim? Adorei. Pode Ai, muito eu de novo. amei. Pode mais de novo. Amei ter esse espaço aqui, Sim. compartilhar com uma mulher tão autêntica, que eu acho que esse é o diferencial do sucesso. Eu acho que fomos escolhidas a dedo, assim, realmente por Deus para estarmos Deu aqui. liga. Eu acho que Porque deu liga. talvez se fosse uma pessoa que deu certo, com uma carreira muito planejada para dar certo, a gente não teria essa mesma troca. Então, viemos ambas de um mesmo lugar, sendo a gente e fazendo sucesso sendo a gente, preocupada em sermos reais. Eu tenho vários pontos de vista que ela estuda, então eu amei ouvir o ponto de vista dela, compartilhar o meu. Acho que foi super enriquecedor. Eu acho Fiquei também. muito grata com esse Foi espaço ótimo. aqui. Ai, que bom, Foi gente. maravilha. E que esse bate-papo possa inspirar outras mulheres. Sim, Sem claro. dúvida. A discutirem entre si, a conversarem, a abordarem as redes sociais de uma forma mais positiva, de uma forma mais que acrescente, verdadeira, exatamente. Então, obrigada. Obrigada. Mais foi um uma prazer enorme estar vez. aqui. E Fica à até a disposição. Até a próxima. próxima, gente. Tchau, tchau. Foi ótimo. E eu, só fazendo o último adendo, ok. eu acho que temos posicionamentos diferentes, né? Todas nós estamos na rede social. E eu acho que tudo isso, entre linhas, acrescenta uma à outra, né? Com sem certeza. Né? Tem a dúvida. doutrinária que tem a que vem desde sempre, tem aquela que aconteceu por acaso e foi-se Foi embora. levando. Obrigada, Thaís. Mas pelo eu espaço. vim desde sempre por acaso. Quando você fala doutrinária? Doutrinária, que tu é técnica. Ah, tu fala, sabendo de estudo, de Vivi. graduada, pós-graduada. Que né? tem um conhecimento, que faz análise, assim. Eu vou no conhecimento assim da vida, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para cada um aqui, se Na der hora, tempo. amiga. A Thaís que manda. O que foi para cada um, assim, você acha que foi a virada de chave de você gerar uma influência na rede social, de você fazer um sucesso, influenciar alguém? Qual você acha que foi o seu diferencial que te posicionou dessa forma?
Ai, quer começar, Vivi? Você que sabe. Vai lá. Não, eu acredito, né, como você me conhece, eu acho que o meu diferencial foi realmente ser autêntica. Ser Sim. autêntica, não usar filtro, mostrar a vida real, mostrar o cair e levantar várias Eu vezes. acho que o seu O astral, meu assim, astral, minha sabe? A pessoa positividade. gosta de ver gente É, positiva, é. porque as pessoas são tão Tem murchas. gente que diz, ai, Vivi, aparece logo cedo, porque eu acordo já olhando pra ver o que Alegra que tu meu disse, pra dia. alegrar. É. Então, eu acho que esse foi o meu diferencial. A autenticidade, a alegria, a positividade. E não mostrar uma vida perfeita. Que tenho 2 filhos, que realmente tenho alguns questionamentos com o filho, que tenho relacionamentos que foram frustrados. E que mesmo assim continuo acreditando no amor. Que já tive negócios que não deram certo. E eu fui pra internet e disse que não tinha dado certo. Que às vezes a gente acaba negócio, o povo acha que pronto, lascou, faliu, vai sumir. Acabou. Não, acabou, né? Pronto. Não, que eu fui pra rede social, disse que o negócio não deu certo, não é por isso que outro negócio que vem não dá certo. Na verdade, Sim. a minha rede social começou porque um negócio não deu certo. Né? Aham. Então, eu passei para a rede social, influenciada com todas as pessoas que trabalham comigo, a Joyce que trabalha comigo, que me influenciou bastante a começar isso. Então, eu acho que a minha virada foi essa, assim, o meu diferencial é esse, é realmente assim, a minha autenticidade, espontaneidade. Sim. Eu acho que até, às vezes, eu acho até meio sem noção, sabe? Mas eu vou, mas eu Foi vou deixando análise dela. acontecer. Vitor arrasa. Na verdade, quando eu comecei com rede social, que também foi totalmente sem um propósito, na verdade tinha um propósito, eu tive há mais de 10 anos, há Sem 10 anos, pretensão É, da sem- fama. eu tive câncer, né? E aí, na época, 2014, não era. Hoje em dia eu estudo sobre isso, né? Falei mestrado, doutorado, mas na época não era usual você. A primeiro estudo, por sinal, nos moldes que eu faço, com Instagram e narrativas, foi a minha dissertação, né? E aí, na época, não era tão comum, usual, falar sobre o diagnóstico e expor como hoje a gente vê o tempo inteiro, né? Então, eu fui das primeiras pessoas que eu não queria receber as mesmas perguntas, assim, se me vissem careca, por que que tá fazendo, por que que tá assim? Então, para evitar responder a mesma pergunta 1000 vezes, Ó, eu então foi coloquei, pioneira, porque eu hoje em dia as coloquei no, pessoas compartilham muito esse sim, processo, hoje até em dia para se tem nome, fortalecer, né? hoje tem nome que é onco-influencer, né? Então, da minha experiência pessoal, que eu fui Ó, fazer depois do mestrado, que foi pioneira, a primeira dissertação do Brasil em relação a isso, e aí depois, né, hoje em dia já é outro cenário, né? 10 anos depois, sendo sim. que, então, na época, retratar a realidade, ou seja, o que era real, né? Mas eu também me questionava. Havia limite, então, o real tocou porque era algo inovador, mas também havia um limite. Então, por que que eu postava as quimioterapias, mas eu não postava o vômito? Por que eu postava as quimioterapias, mas não a urina vermelha das quimioterapias vermelhas? Por que eu postava rindo, maquiada, apesar dos buracos na cabeça, mas não postei que me separei, como grandes parte das mulheres, né, se separaram durante um diagnóstico de câncer? Então, todos esses questionamentos, há 10 anos atrás, comecei a falar, pera lá, então que existe um real, que é isso que está atraindo, na época até saiu um monte de jornal e tal, Você estabelecia um limite mas existia até onde era limite. saudável expor para Exatamente, você. exatamente, mas na E época tá você tudo fica bem, porque você foi então, até onde era confortável. olha, meu acolhimento, ó, dá um abraço da Fernanda. Mas, então, isso que fez, na época, assim, pensar em rede social, assim, que quando terminou o tratamento, e as pessoas queriam então, durante o tratamento, quando eu divulguei isso, tive muito acolhimento, acabei conhecendo mulheres de outros estados, fiz amizades, né, nossa, Veru, se você estiver escutando, né, que é uma amiga que eu fiz lá de Pernambuco, já fui pra casa dela, já veio pra cá, Ai, que é linda. linda história, sendo que, então, eu acabei fazendo o cotidiano de contar como era a trajetória do câncer. Mas quando terminou o câncer, as pessoas queriam que eu continuasse a contar meu dia a dia. E eu não queria mais, eu E aí queria ficou contar. natural. E aí você. É. Ah, Aí, não, aí por um tempo eu parei, que nem a Fernanda deu um offline, então por um tempo eu saí de cena. Eu não, vou sair aqui um pouco, porque as pessoas estão me cobrando, olha, eu quero é viver meu dia a dia. E aí depois eu volto com realmente as reflexões. Então, lancei um livro que teve a ver com câncer, na época do lançamento, tinha que chamar as pessoas para o lançamento. Então, volto a engajar em rede social e depois nunca mais saí, né? Que foi em 2019 o lançamento do livro. Mas foi mais ou menos por aí minha história com rede social, né? legal, Ai, eu gente. Olha quantas amei. vivências compartilhadas Não numa é? mesa só. Amei, amei. E Foi comigo, ótimo. acho que é porque eu trabalhei durante muitos anos em telejornais, os mais diferentes possíveis, e aí as pessoas, eu acho que por estar na casa das pessoas todos os dias ao vivo, as pessoas tinham uma Curiosidade da sua curiosidade sobre a minha vida. vida, elas se identificavam comigo de alguma forma, e a forma que elas tinham de acessar um pouco a minha vida, enfim, a minha experiência no dia a dia, a minha família, o meu cachorro,
era pelas redes sociais. Então, de uma certa forma, o meu trabalho como influenciadora começou mesmo na época que eu já estava no jornalismo. Não foi agora que Consequência, começou, né? foi natural. Então, basicamente foi isso. E que bom compartilhar tudo isso com vocês. Maravilhoso. Maravilhoso, adorei. Conversar empodera outras mulheres, sim. E esse é o sempre. propósito, É. o propósito Sim. desse podcast, meninas. Perfeito. Muito Obrigada. Forte abraço, obrigada. abraço em Saímos todos, mais, amei. acabamos saindo mais fortalecidas Sim, com com certeza. E que vocês certeza. tenham gostado também. Sim. Conversamos com Maria Camila Moura, Viviane Almada, Fernanda Sena, Thaís Lopes, à frente então do podcast A Vida é Delas, que vai ao ar no YouTube toda semana, às segundas-feiras. Também vai ao ar na Verdinha, 8 horas da noite. Não deixem de assistir, pessoal que está assistindo na Verdinha. Beijo, beijo, beijo. E também nas principais plataformas de áudio, por exemplo, Spotify, entre outras plataformas. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau. Tchau.